bloco anterior. A pergunta dizia respeito à teoria dos custos no curto prazo, e sempre observando que quando o aluno for estudar a teoria dos custos no curto prazo, tem que ter em mente a questão da geometria dos custos e a relação entre custo marginal e custo médio. Então, dentre todas as alternativas, a que está correta é apenas aquela que está mostrando que o custo médio decresce com o aumento da quantidade produzida, né? E, neste caso, aí a gente vai ter uma situação tal que o custo marginal será inferior ao custo médio. Portanto, a alternativa correta desta interatividade é a alternativa C. Também traçando um paralelo com a teoria do consumidor, a teoria da firma necessita também demonstrar que o empresário maximiza seu bem-estar. Só que o bem-estar do ponto de vista do produtor, ele é tradicionalmente relacionado ao lucro. Então, o produtor, ele sempre visa maximizar lucro. Mas antes de maximizar o lucro, ele precisa decidir qual é a combinação ótima de capital e trabalho necessários para produzir uma determinada quantidade de bem final, sujeito aos custos relativos a esta produção. Então, o produtor, nesse aspecto, tem duas alternativas. Ou ele maximiza a produção, ou ele tem um dual, ou seja, ele minimiza os custos. Tanto um quanto o outro, do ponto de vista econômico, atinge exatamente o mesmo resultado. A solução matemática algébrica passa pela equação que traduz um sistema de otimização com restrição condicionada. Ou seja, que é a maximização da quantidade Q de produto final a partir da utilização de insumos K e L, ou seja, a função de produção como a utilização de insumos, capital e trabalho. Eu quero ter a máxima quantidade produzida, só que ao adquirir quantidades de capital e trabalho, o produtor tem que ter em mente que ele vai pagar por ela, vai pagar por esses insumos. E vai pagar quanto? Vai pagar o preço do capital e o preço do trabalho, né? Então, a maximização dessa quantidade produzida tem que ser sujeita ao custo total menos o quanto que ele vai pagar por trabalho. Quanto que é isso? É as unidades de capital necessárias para a produção vezes uma taxa de retorno desse capital, também conhecida como R minúsculo. Além disso, como ele também precisa de contratar trabalhadores, né, esses trabalhadores, evidentemente, eles precisam ser remunerados a uma determinada taxa de salários W, né? Dessa forma, a restrição desta solução matemática para a produção máxima, ela é dada pela quantidade adquirida vezes os seus respectivos preços de capital e trabalho. Isso tem que esgotar o custo total para a utilização desses insumos. Esta equação de restrição de custos, ela é definida pela linha vermelha, que é também conhecida como isocusto. Ou seja, qual é a combinação de capital e trabalho que leva sempre à mesma quantidade de custo total, o mesmo valor de custo total. Todos os pontos de combinação de capital e trabalho abaixo da linha de isocusto são factíveis, ou seja, é possível de ser produzida. Os pontos acima da linha de isocusto, eles não são factíveis. Então, combinando as curvas de isoquanta com a linha de custo total, nós podemos traçar como que o produtor maximiza a sua quantidade produzida. Quando que vai ser isso? Se, por um acaso, ele tiver uma combinação de capital e trabalho, única apenas, exclusiva, que é representada pela
pelo tangenciamento de uma das isoquantas sobre a linha de custo, aí nós temos o ponto em que vai ser possibilitada a máxima produção, ou seja, a máxima quantidade produzida ao custo do capital e do trabalho. E que nesse caso no gráfico é representado pelo ponto A, que é o ponto de tangenciamento da isoquanta Q1 sobre a linha de custo. No longo prazo, vai haver uma certa variação na forma como que as curvas de custo podem ser representadas. E ela vai depender do que nós chamamos de escala de operação da firma. Né? Portanto, tem muito a ver com a questão dos rendimentos. Mas também tem a ver também com a quantidade de insumos que são necessários para minimizar seus custos. E esta relação, né, portanto, vai mostrar que existe a possibilidade de ter uma interação entre custo marginal e custo médio no longo prazo, que vai provocar uma variação de casos de retornos. Retornos crescentes de escala, retornos constantes de escala ou retornos decrescentes de escala. Vale aqui uma nota para diferenciar de retornos de escala para rendimentos de escala. Retornos de escala dizem respeito à utilização de insumos e como que isso vai representar na escala de produção. Os rendimentos não estão necessariamente relacionados ao custo, mas sim à utilização de quantidade de insumos. Então, quando você está aumentando ou diminuindo a quantidade de insumos, você está afetando o rendimento de escala da firma. E quando você está, no caso, associando ao custo de produção, aí nós estamos avaliando o retorno de escala da firma. E o que significa retornos crescentes de escala? A definição simples é a seguinte: quando variamos a quantidade utilizada de insumos, e aqui no caso a gente está analisando o longo prazo, e no longo prazo, então, portanto, estão variando todos os insumos. E, portanto, quando a quantidade utilizada dos insumos aumenta, a produção vai aumentar, porém, mais do que proporcionalmente. Quando isso acontece, nós temos retornos crescentes de escala. Então, outra medida simples para avaliar se uma determinada firma tem retornos crescentes de escala é mostrando o seguinte: os custos totais crescem com o aumento da produção, mas o custo marginal e médio são decrescentes. Então, avalie agora o gráfico ao lado. O custo total crescendo sempre à medida que aumenta as quantidades produzidas. E, concomitantemente, tanto o custo médio quanto o custo marginal são decrescentes. Quando essa relação acontece, nós temos retornos crescentes de escala. Outra medida que a gente pode avaliar é a questão dos retornos constantes de escala. E nesse caso, ao variarmos a quantidade utilizada de todos os insumos utilizados na produção, proporcionalmente, a produção também variará na mesma proporção. Quer dizer, se eu aumentar 10% a quantidade de capital e trabalho, a produção também vai aumentar 10%. Mas, se associado a isso, os custos totais crescerem, com o aumento da produção, mas os custos marginais e os custos médios permanecerem constantes, então nós temos uma situação determinada de que há retornos constantes de escala em todo o processo produtivo. E isso é avaliado no gráfico ao lado, né, em que os custos totais são crescentes, mas tanto a curva de custo médio quanto a curva de custo marginal de longo prazo são constantes. Retornos decrescentes de escala acontecem quando, ao variarmos a quantidade utilizada de todos os insumos na mesma proporção, a produção varia menos que proporcionalmente. Quer dizer o seguinte: se eu aumentar 10% a quantidade de insumos utilizados na produção e a produção
vai aumentar, porém, menos que 10%, então nós temos retornos decrescentes de escala. Alternativamente, a gente pode também dizer o seguinte: se tanto os custos totais, quanto o custo marginal, ou mesmo também o custo médio, todos eles tiverem aspectos crescentes ao longo de todo o processo produtivo, mesmo com o aumento da produção, então significa dizer que essa firma apresenta características de retornos decrescentes de escala que podem ser observados no gráfico ao lado, onde o custo total ele é crescente ao longo do processo de produção, à medida que aumenta as quantidades produzidas. O custo marginal tem aspectos crescentes também, e o custo médio, idem, também apresenta aspectos de crescimento ao longo de todo o processo produtivo. Se isso acontece, então nós temos a característica de uma firma com retornos decrescentes de escala. E vamos agora à interatividade deste bloco. Considerando a teoria dos custos de produção, é correto afirmar que: alternativa A, a quantidade produzida de equilíbrio de uma firma será aquela que apresentar o menor custo marginal de produção. Alternativa B, a linha de isocusto corresponde ao lugar geométrico das combinações de quantidades de dois fatores variáveis que implicam no mesmo volume de produção. Alternativa C, se os preços dos insumos aumentarem, o custo médio não se alterará, mas o custo marginal aumentará. Alternativa D, retornos constantes de escala implicam que o custo médio é crescente com o aumento da produção. E alternativa E, quando a linha de isocusto é tangente à isoquanta, sabemos que a empresa está produzindo a um custo mínimo. E vamos já diretamente para a resposta desta interatividade. A partir do momento que a gente estuda a teoria dos custos de produção, é importante entender concomitantemente relações entre aspectos de produtividade, os aspectos de custos e a sua geometria e a relação entre custo médio e custo marginal. E dentre todas as alternativas, a única que corresponde à resposta correta é aquela que mostra que para saber se a empresa está produzindo de modo eficiente, é necessário que a curva isoquanta mais alta possível tangencie a linha de isocusto, que é a linha de custo total. Nesse caso, a gente sabe tanto que a firma está produzindo o seu máximo, ou, alternativamente, que a firma está produzindo no seu custo mínimo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Quando a linha de isocusto é tangente à isoquanta, sabemos que a empresa está produzindo a um custo mínimo. Até a próxima, bons estudos!